tudo bem? Boa noite. Nós já estamos aqui ao vivo para mais um momento para nós conversarmos a respeito de doenças crônicas. Estamos fazendo uma jornada. Demos o nome de Jornada Doenças Crônicas 2.0, porque é a segunda vez que nós fazemos essa jornada. Agora, ela é ampliada, ela tem mais conteúdo e nós temos mais dias para poder trabalhar a jornada de doenças crônicas. Ontem, nós começamos com uma introdução, que era necessário, para nos tirar da zona de conforto e eu saber realmente quem tem o desejo de mudar. Eu recebi tantas mensagens nas redes sociais, dentro dos nossos grupos, que eu fiquei impressionado. Realmente eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que mandaram mensagens e que demonstram ter um interesse no processo da mudança. E isso é muito bom, muito bom. Fiquei realmente encantado com as mensagens que recebi de todos vocês. Algumas me fizeram refletir, algumas mexeram muito comigo. Teve uma pessoa que mandou pelo WhatsApp para mim a mensagem. Foram 91 mensagens no WhatsApp. Uma quantidade de mensagens assim muito grande. Mas para contar a história era necessário. Eu li a história dela, refleti bastante sobre a história. Não vou compartilhar hoje, mas em algum momento talvez eu fale um pouco dessa história, para vocês entenderem quão grande é a dificuldade que alguns têm no processo da mudança, quão difícil é para alguns fazer aquele momento da reflexão do passado. Eu quero que você escreva aí quem fez a reflexão do passado que eu pedi. Lembra que eu pedi atividades para vocês? Aqui é uma jornada e nessa jornada nós queremos não só que eu esteja falando, mas que você esteja realmente participando ativamente comigo do processo. Então eu pedi para que vocês contassem um pouquinho da sua história, refletissem a respeito desse momento do passado. Isso é muito importante. Bom, eu vou cumprimentar as pessoas que estão aqui. Deixa eu ver. Jaci está conosco, Silmara Silva também, Maria de Jesus Soares, Antônia Selva Mendes Lima, Joselise Santos, Cristina Lima, Luceni Boezin, Maria Rita Lopes, Elizabeth Lacerda Monteiro, o VM Brandão, Márcia Loli aqui de Brasília, Cleidiane Teixeira, Elizabeth Lacerda Monteiro, Rita Veloso, Rosângela Lins dos Santos, Ana Santos, Daniel Reis, o primeiro homem, Emília Soares, sempre com a gente, Teodora de Batiste, Rita Veloso, Josele Oliveira, Silvia Fernanda Oliveira, Maria Dias, Renata Passos, Cecília Maria Cuencas, Rita Veloso, Vanderlei Cardinelli, Bete Souza, Vilma Silva, Elaine Gabriele de Souza Gomes Franco, nossa, grande o nome, Dulcineia Tobias Borges, Vilma Silva, Marli Pereira de Oliveira, Giovana Grauque Zambaldi, Berenice Gonzalez, Janete Ferreira, muita gente, legal. Já cumprimentei bastante e já tem mais um monte aqui. Bom, deixa eu ver aqui, ó. Quem fez a atividade que eu pedi para que vocês fizessem do processo de reflexão? Isso é muito importante, quero saber, escreve aí, eu fiz. Tem bastante gente que escreveu aqui, ó, eu fiz minha reflexão do passado, porém ainda está só no caderno. 4 páginas. A Raquel Soares que falou. Depois envio para o teu e-mail. Chorei muito, um horror doloroso, mas necessário, Raquel. Acredite. Eu recebi, foram 91 mensagens de WhatsApp de uma única pessoa contando a história dela. Também uma história muito pesada, muito pesada. Deixa eu ver aqui, ó. Antônia Selva Mendes disse que fez também. A Rosane Gouveia também fez. Deixa eu ver quem mais aqui disse que fez. A Nete Rocha Oficial deve ser minha esposa. Falou eu, ela também deve ter feito. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Quem mais fez? A Sônia Ferreira também fez. Quem mais?
Silmara Cabral também. Pessoal nos grupos Legal, lá, dizendo um monte de muito bom. coisa, né? O pessoal dos grupos, sim. Lá nos grupos a gente recebeu muito. Olha, bastante gente aqui, ó. Cida, Cleidreis, Luciana, Emília, Graça, Nilta, Conceição, Luzia, Marilda, mulher super bonita, fala o nome da Marisa Dalva de aí. Souza, quem? Dalva, ela fala assim, o Vargas nunca fala Dalva também de fez, final então. 41 o telefone Ó, dela. Dalva, final 41, telefone, para não falar tudo aqui, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Opa, Adriana Santana disse, não fiz, tô relapsa, tá em tempo. Vamos se mexer, mulher. Liane também fez, Bárbara também fez. O Marcelo Pimentel disse que não assistiu, Marcelo. Tudo vai ficar postado aí no YouTube, vocês vão poder assistir ao longo dessa jornada, tá? Então aproveite para assistir o mais rápido possível, porque é muito importante, aonde a gente mexeu com as pessoas no primeiro dia para tirá-la da zona de conforto e realmente estar comprometida com as próximas lives, tá? Tenho feito faz tempo, a Conceição disse, muito legal. Nossa, pessoal, muita gente fez. Bacana, bacana, muito bom, muito bom. Bom, só que eu tinha feito um outro pedido. Vocês lembram? Que além de eu pedir para você analisar o seu passado, tentar descobrir quais são, né, os traumas, os erros, os hábitos que vêm do seu passado, que influenciaram o seu presente, para que muitas vezes você construísse essa rotina, esse caminho, e eu sempre vou lembrar disso. Tem muita gente que construiu, baseado no histórico do passado, né, um caminho de morte, dor, sofrimento e morte. E não é isso que nós queremos. Nós podemos reverter. Lembra que eu disse que essas doenças crônicas, 89% das que têm uma condição genética são evitáveis. Então veja, tem muita gente sofrendo sem necessidade. Tem muita gente sofrendo que poderia estar evitando esse problema, que pode reverter o problema. Não vamos imaginar esses problemas como sendo problemas incuráveis, não. Diabetes, colesterol, triglicerídeos, obesidade, isso são doenças que se revertem, se revertem. Mas eu tinha pedido para que você convidasse mais pessoas, as pessoas queridas para você, para que elas estivessem aqui. E se você recebeu o convite de alguém e veio assistir essa live, eu gostaria que você escrevesse também. Gostaria que você escrevesse assim, eu recebi um convite. Porque isso, para mim, vai ser importante para saber quem convidou e quem aceitou o convite. Se você está aqui porque alguém fez um convite, saiba que o convite foi feito porque essa pessoa te ama. Porque eu disse que era só para chamar as pessoas que elas amavam. Né? Quem elas odeiam, não, porque aí deixa, né, de lado e aí você já sabe, né? Doença crônica, mata, e aí você resolve o problema. Mas, subir mais? Bom, então, veja só. Se você foi convidado por alguém, é porque essa pessoa te ama. Ela ama você. Por isso ela te convidou. Então, veja aí, ó. Eu convidei meu esposo. Já escreveram? Ó, eu recebi um convite. A Giza Brasileiro falou. Legal, Giza. Se você recebeu o convite, quem te convidou ama você. Porque eu falei para convidar as pessoas que realmente nós amamos. A Josiane Souza convidou o esposo. Noemi Arruda, eu aceitei um convite. Muito legal. Nossa, isso daqui me deixa muito feliz. Eu recebi um convite da Ilzimeire. Legal, muito bom. Eu recebi um convite, a Margarete também. Muito legal. Nossa, que bacana, que bacana. Tem gente que está falando que não consegue controlar o apetite, sinto muita fome. Quando não é fome, uma vontade incontrolável de comer, principalmente doces, não aguento mais. Olha, eu acho que hoje o assunto vai te ajudar bastante, porque é sobre diabetes. Ó, a Ângela está dizendo, eu recebi um convite. A Naira Helena, eu recebi um convite. Muito bom. Graça Veloso, eu recebi um convite da Rita Veloso, deve ser irmã. Vim ontem. Deixa eu ver aqui, ó. Eu convidei muita gente, que legal, muito bom. Eu preciso me libertar, Josélia disse. Eu convidei, eu recebi o convite, a Rita Clemente. Convidei meu esposo, ele está aqui, muito bom. Pela minha esposa. Olha só que legal. Boa noite a todos. Aqui, ó, convidei 20 amigas, a Conceição falou. Nossa, muito bom, Conceição, legal. Esse momento que a gente vai ter, nessas 8 lives, começando pela de ontem, vai ser muito importante. Eu recebi o convite, a Lucimar disse. Convidado por Daiane. Eu convidei, olha só que legal.
Muito bom Recebi isso. um convite da minha esposa Isa Soares. Olha que legal. Cara. Muito bom, cara. Ó, Ana Maria também aqui diz assim, ó, eu recebi um convite no grupo, Marcelo Pimentel escreveu. Eu recebi um convite de minha irmã Rosane. Nossa, isso é muito bom. Bom, e, nossa, olha, tá difícil de acompanhar hoje. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre diabetes. Gostaria de ler todas as mensagens, mas eu vou passar o tempo todo lendo mensagens, né? Porque tem muita mensagem chegando. Muito legal. Então eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: parabéns para quem fez a reflexão. Isso mostra o grau de comprometimento que você está tendo com você mesma ou você mesmo. Nós falamos que para resolver esses problemas precisamos desenvolver amor próprio. O amor próprio é nós olharmos e nos colocarmos como prioridade na nossa vida. Não que a gente vai deixar as outras coisas, não que a gente vai deixar as outras pessoas de lado, não, de maneira nenhuma. Só que nós vamos estar mais bem preparados para servir essas pessoas, para realizar as outras atividades. Nunca podemos colocar o nosso trabalho como prioridade. Mulheres não devem colocar os maridos como prioridade, maridos não devem colocar a mulher como prioridade, não devem colocar o filho como prioridade, a casa como prioridade. Isso parece até um pensamento um pouco egoísta, não é verdade? Quando a gente observa isso, falar, mas aí eu vou olhar primeiro para mim. Sim, você vai olhar primeiro para você e é isso mesmo que deve acontecer. Você precisa ser a sua prioridade, porque quando você estiver cuidando realmente de você, você está apto para cuidar de tudo e de todos. Tem uma drosófila voando aqui. Drosófilas são aquelas mosquinhas de fruta. Eu, quando fazia a faculdade de zootecnia, tive que fazer pesquisa com essas drosófilas aí. Nunca vi um bicho para se reproduzir tanto igual essas moscas, viu? A gente tinha drosófilas que tinham o olho branco, que chamava de white, e tinha as outras que eram a red, que eram com olho vermelho. E nós colocávamos elas dentro de um vidrinho, tinha ali alimento e elas se reproduziam. E depois a gente tinha que contar para saber quantas daquelas que nasceram tinham olho branco e tinha olho vermelho. E a gente tinha que anestesiar elas com éter. Tinha uma lupa e a gente ficava contando essas moscas. Olha cada coisa que eu já fiz na vida. Ficava contando essas moscas e o pior é que quando algumas começavam a sair, né, da anestesia com éter, ela saía voando, eu perdia e atrapalhava na conta. Bom, então você convidou uma pessoa, espero que tenha feito também a reflexão, isso é muito importante, mas agora quero te convidar a pegar o seu papel, sua caneta, para que você também possa, nesse momento, né, fazer as suas anotações. Hoje é uma aula muito importante sobre diabetes, uma doença que tem crescido muito. Nós vamos entender um pouco de como surge o diabetes, quais são os gatilhos que geram essa doença que tem afetado tantas pessoas. Eu já contei na primeira jornada, e provavelmente conte hoje novamente, meu avô tinha diabetes, ele desenvolveu diabetes, mas eu quero explicar o caso para vocês entenderem direitinho em que momento... O quê? Microfone de novo? Reclamando que está baixo, mas está perfeito. Fala pro Ó, pessoal que tá na televisão. Pessoal, o microfone, eu ouvi ontem à noite, algumas pessoas fizeram comentário de que estava baixo. Eu ouvi depois, para mim estava ótimo. Sabe qual que é a questão? Tem muita gente que está assistindo sem fone, porque de repente está assistindo em 2, então tem que colocar no volume máximo. E na televisão nós descobrimos que realmente fica mais baixo o som. Por quê? Não sabemos, mas fica. Ontem a maioria das pessoas que estava reclamando do som estava assistindo pela televisão. Então vai ter que aumentar aí a televisão, dar um jeito, porque eu já estou falando alto, mais alto que isso daqui, eu vou começar a gritar, né? Então veja, nós vamos falar hoje sobre diabetes, mas eu quero primeiro mostrar algo muito interessante para vocês, ok? Quero mostrar algo interessante. Eu comecei o meu trabalho como nutricionista junto com um endocrinologista. Ele foi meu professor na graduação, o Dr. Sidney Senhorini Júnior. Depois ele foi meu orientador de TCC, foi meu padrinho de casamento, né, me convidou para poder trabalhar com ele. Eu devo ter trabalhado acho que quase uns 10 anos com o Dr. Sidney. E um endocrinologista muito bom, já foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, é o atual vice-presidente da Sociedade Paranaense de Diabetes, uma pessoa muito conceituada, uma pessoa que realmente eu admiro, né, que tenho, né, muito apreço por ele. Mas olha só que coisa interessante. Nós estávamos ali na clínica e tínhamos boa parte dos nossos pacientes sendo diabético, porque ele era um especialista para o tratamento de diabetes. E nós fazíamos esse trabalho em conjunto. Ele fazia o atendimento clínico, eu fazia o atendimento nutricional, e aí nós começamos então a ter resultados surpreendentes. Mas eu comecei a trabalhar de maneira diferente com esses pacientes, porque o normal,
quando nós escutamos a respeito de um tratamento para o diabetes é que assim que a pessoa desenvolve o diabetes, ela tem que comer várias vezes ao dia. E eu trabalhei de maneira diferente. E eu quero mostrar para vocês hoje um pouco dessa maneira diferente que eu trabalhei. Eu comecei a olhar para a questão do estilo de vida, tentar encontrar quais eram os erros que esses pacientes cometiam para que a gente pudesse eliminar esses erros e observar o que o organismo tinha para oferecer. E sabe o que foi interessante? Nós começamos a ter vários resultados. E aí um dia eu perguntei para o Sidney assim, eu falei, Sidney, diabetes tem cura? Diabetes tipo 2 tem cura? Ele falou, olha, como vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, eu diria que não. Mas baseado nos resultados que nós estamos tendo aqui na clínica, eu diria que sim. Uau! Forte isso, não? Eu fiquei muito contente, porque eu também acreditava que diabetes tipo 2 tinha cura. E eu comecei então a fazer meu tratamento com os meus pacientes, aplicando para eles uma mudança de estilo de vida. Meu foco não era simplesmente no cardápio, mas era observar um todo, ter uma visão mais holística para que nós pudéssemos montar um programa para que esses diabéticos passassem por um processo de transformação, literal mesmo, mudando hábitos alimentares, corrigindo questões de rota de sono, que é muito importante, implementando prática de atividade física, não só aeróbica como musculação. Eu vou explicar tudo isso para vocês hoje. E também observar muito um protocolo de correção de vitamina D, que é muito importante para o diabético. Vitamina D é algo crucial dentro do tratamento do diabético. E aí nós mexíamos totalmente com a rotina desse paciente e começamos a ter resultados impressionantes. Pacientes que faziam uso de metilformina, que é um dos hipoglicemiantes orais mais utilizados, começaram a ter que parar de usar a medicação, porque o organismo começou a reagir e controlar o nível de glicose sem o uso da medicação. Pacientes que usavam insulina deixaram de usar insulina. O pâncreas voltou a trabalhar do paciente diabético tipo 2, não tipo 1. Paciente diabético tipo 2, o pâncreas voltou a trabalhar. E aí eles começaram a corrigir o diabetes. Nossa, incrível isso! Mas depois de anos que eu estava trabalhando, numa das viagens que eu sempre faço, e geralmente os finais de semana meus são dedicados para palestras, e tem ano que eu viajo muito. Esse ano agora da pandemia, por exemplo, eu viajei somente 2 vezes, mas eu já fiz uma centena de palestras aqui via essas lives que nós fazemos e também para as pessoas, para onde eu viajaria, eu fiz online para a grande maioria. Mas numa dessas viagens, eu me encontrei com um livro. E eu comprei esse livro. E eu comprei por causa da primeira frase que eu li em cima, que era o nome da instituição, que está escrito assim, ó, Harvard Medical School. Um livro da Harvard. Esse livro da Harvard tem o seguinte título, traduzido para o português: Vença o Diabetes. Eu falei, uau, vença o diabetes? Então não é somente eu e o Sidney que pensamos que diabetes tem cura, tem mais gente pensando assim também. E aí, nesse caso, chancela da Harvard, eu falei, eu preciso desse livro, eu preciso ver o que tem dentro desse livro, o que ele pode contribuir com aquilo que nós estamos fazendo aqui. E aí está escrito aqui assim, ó, o primeiro programa clinicamente testado que manterá o diabetes longe de você. Uau! Impressionante, não é? E esse livro, baseado em estudos inovadores, ele foi lançado por um professor da Harvard e também por uma nutricionista da Harvard. E eu comprei. E aqui na página 42 desse livro, eles começam a explicar um pouquinho a respeito de como que é o programa. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro para vocês, caso vocês queiram adquirir esse livro. Está aparecendo direitinho aí, né, Gilmar? Tá, né? Já superamos o número de pessoas de ontem. Olha que legal, tem mais gente hoje do que ontem, então realmente o convite que você fez foi atendido pelas pessoas e eu fico muito feliz. Esse livro, eu vou postar a imagem dele depois nas minhas redes sociais, ok? Abaixar um pouquinho fica melhor. Isso. Eu vou postar a imagem desse livro aqui, ok? Porque é um livro que eu acho muito interessante, muito interessante. Quem gosta de leitura pode comprar. Bom, aí veja só. Com o apoio do Instituto Nacional de Diabetes, Doenças Renais e Digestivas do National Institute of Health dos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores clínicos espalhados por todo o território americano desenvolveu um programa cuja meta é a prevenção do diabetes e testou cientificamente esse programa. Muito legal. Aí aqui ele explica um pouquinho a respeito do programa.
Só que eu achei muito interessante, porque olha só, o programa, deixa eu ver onde que ele está aqui direitinho, está aqui, ó. Aqui eles explicam um pouquinho do programa. E quando eu fui olhar o programa, eu falei, ué, eu já estou aplicando o programa sem saber? Porque assim, quase tudo que diz aqui a gente já estava fazendo no nosso protocolo para tratamento de diabetes. E eu achei muito legal, porque eu estava justamente experimentando essa reversão da doença com os pacientes. E depois vem com a chancela da Harvard dizendo que realmente isso ajuda uma pessoa a vencer o diabetes. Esse programa ele é envolvido e baseado em um tripé, que é alimentação, sono e exercício físico. Nós já trabalhávamos com esse tripé e ainda utilizávamos também a questão da suplementação de vitamina D, que é muito importante no processo. Então aqui ó, é muito bacana. Eles pegaram para poder fazer o trabalho pessoas que estavam em sobrepeso e obesidade. Essas pessoas elas já estavam com resistência insulínica, daqui a pouco eu vou explicar o que é resistência insulínica, e eles aplicaram então esse protocolo, onde eles tinham que fazer uma atividade física diária, tinham que fazer também uma alimentação balanceada, controlando principalmente a questão de índice glicêmico, quantidade de fibra ingerida e também cuidar muito a respeito da questão do sono. Muito legal, muito legal. E aí então eles fizeram esse programa e o programa deu um resultado impressionante, impressionante. Então o que nós vamos conversar hoje não é simplesmente reflexo da minha prática clínica. Não. Se fosse, eu já poderia colocar minhas duas mãos no fogo dizendo funciona. Mas mais do que colocar as duas mãos no fogo porque eu tive resultado com os pacientes, nós vamos falar hoje de um programa testado. Vamos falar de um programa testado, conduzido por um médico e uma nutricionista da Harvard. Será que tem peso? Óbvio que tem. A Harvard é a maior instituição de medicina hoje do mundo, é a escola mais conceituada de medicina. Então, eles não lançariam um programa que não funciona. Você acredita nisso? Não, eu acredito que eles não fariam isso. Ninguém vai dar um tiro no pé e comprometer o nome da instituição. Então, nós vamos falar de um programa que realmente funciona. Só que ele funciona para quem? Essa pergunta é boa, não é? Funciona para quem? Funciona para quem aplica. Se você simplesmente ouvir tudo que eu tenho para dizer nessa noite e não colocar em prática, sinto em lhe informar. Não vai acontecer nada na sua vida. Agora, se você realmente está comprometido com mudar a sua vida, comprometido em realmente experimentar os melhores dias e anos da sua vida, resolvendo problemas de doenças crônicas como essa que vamos trabalhar hoje à noite, que é o diabetes, parabéns. Você está no lugar certo, no horário certo e com a oportunidade em mãos para que você comece um processo de mudança. Então vamos conversar sobre essa questão. Primeiro eu quero contar uma história para vocês. É a história de uma pessoa que eu conheço, que eu convivi com ela, que era o cunhado, meu cunhado, esposo da irmã da minha esposa, e irmã mais velha. E ele desenvolveu diabetes tipo 2. E eu quero compartilhar essa história para vocês porque ela me falou uma frase que eu achei muito forte uma vez. Eu achei muito forte aquela frase. E aquilo me fez refletir e pensar em vários aspectos importantes do grau de comprometimento que eu, como profissional, preciso ter também, demonstrando que realmente eu tenho interesse em resolver esses problemas, mas buscando informações para estar habilitado para poder ajudar as pessoas a resolverem. O meu avô teve diabetes tipo 2, só que na época eu nem fazia ainda nutrição, quando ele desenvolveu. Depois eu estava fazendo nutrição quando ele faleceu, mas eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Então eu sinto não ter adquirido esse conhecimento antes e ter aplicado na vida do meu avô. Só que eu descobri que talvez isso não fosse possível. Por quê? Porque o conhecimento que eu tenho hoje eu já tinha e eu poderia ter aplicado na vida do meu cunhado. E por que não apliquei? Porque ele nunca quis. Ele não quis. E sabe, a gente não pode ajudar quem não quer ajuda. A gente não pode ajudar quem não quer ajuda. E foi muito triste ver como que ele definhou por causa do diabetes tipo 2. Foi muito rápido. A progressão da doença, o descontrole da glicemia. Ele também gostava de ingerir bebida alcoólica e aí, nesse caso, ele não queria tomar a medicação porque disse que não podia conciliar com o álcool. Então, ele preferia ficar com o álcool do que com a medicação. E, claro, o álcool descompensa ainda mais. Então, veja, o problema é que muitas vezes as pessoas elas promovem um autoabandono e não aplicam aquilo que precisa ser aplicado. E depois que ele faleceu, me lembro um dia que estava sentado
conversando com essa minha cunhada, que havia perdido o esposo por causa do diabetes tipo 2, e eu disse assim, poxa, ele poderia estar vivo ainda, se ele tivesse promovido pequenas mudanças na vida dele. E aí ela falou uma frase que aquilo me levou a uma reflexão, mas também mostrou o tamanho da responsabilidade que eu tenho como profissional da área de saúde. Ela me disse assim, mas também, e apontou para mim, a cura sentou ao lado dele tantas vezes, mas ele não quis dar ouvido. Eu não sou a cura para ninguém. Eu não sou a cura. A cura é o seu comprometimento aliado ao conhecimento que você está recebendo. É isso que traz a cura. Eu simplesmente sou um facilitador nesse processo, onde eu entrego ferramentas. Mas se você não usar a ferramenta, de nada vai adiantar. Ele não quis nem receber as ferramentas, muito menos usá-la. Qual é o seu desejo de receber realmente essas ferramentas e aplicar e usar para ter a sua vida transformada? Porque o conhecimento sem prática, ele gera responsabilidade. Se eu conheço, sei o que tenho que fazer e não faço, eu me torno responsável pelas consequências que eu vou sofrer. Então, nós precisamos decidir algo importante aqui nesse momento. Ontem, eu peguei pesado com vocês porque você tinha que sair da zona de conforto. Agora, mais uma vez, eu quero saber se você está disposto ou disposta a sair da zona de conforto. Por quê? Se você não estiver disposta, é melhor você sair da live agora. Porque você vai receber informações que vão transformar a sua vida se você aplicar, mas que vai gerar responsabilidade e um peso na sua consciência se você simplesmente adquirir o conhecimento, mas não colocar em prática. Então eu estou te dando uma chance. Se você não está comprometida com você 100%, é o momento de você desistir da live. Ou então, ficar e aguentar tudo que você tem para ouvir nessa noite e se esforçar ao máximo para mudar, para aplicar. Porque sem mudança, não tem resultado. Não tem resultado. Tem mais alguém da sua família que tem que ouvir isso que você está ouvindo? Tem mais algum amigo que de repente seria beneficiado? Se tiver, aproveita e compartilha com ele agora. Porque eu vou começar a falar agora de uma metodologia que eu experimentei e que foi testada pela Harvard e que funciona. Se você tem alguém que você conhece que é diabético, que está sofrendo, esse é o momento de você convidar. O meu pai é diabético. O meu pai é diabético. Só que ele ainda não está dando ouvido para mim. Mas eu oro todos os dias pelo meu pai, pedindo para que Deus preserve a vida dele e que dê tempo para ele entender que isso que eu tenho aplicado tem ajudado pessoas. E agora eu estou ajudando pessoas que eu nunca conheci e eu começo a desenvolver um grau de empatia com elas. Mas eu não estou conseguindo aplicar isso na vida do meu pai. Não porque eu não queira, mas porque ele não quer. Então eu estou lhe dando a chance de convidar alguém que você ama para entrar agora e assistir isso que nós vamos conversar. Mas também estou lhe dando a chance de desistir nesse momento e fazer a mesma escolha que o meu pai tem feito. Seguir o seu rumo, sofrendo as consequências, porque ainda não tomou uma decisão de mudança. Eu não consigo obrigar ninguém a aplicar isso, mas eu convido todos a aplicar porque eu sei o que isso pode fazer na vida de um diabético. Muita gente falando, estou pronto, eu quero, vou reverter a minha diabetes sim. Você vê que eu fiquei emocionado aqui. Sair da zona de conforto, eu quero sim, tem muita gente aqui. Vocês percebem que eu fiquei emocionado, né? Porque, imagina, eu estou falando do meu pai. O meu pai que eu amo e que não tem seguido esse protocolo, que não tem seguido essas orientações e tem pago um preço alto. E é muito difícil você ver alguém da sua família definhando e sofrendo porque não aplica medidas tão simples, mas que trazem resultados tão grandes. Vamos lá. Primeiro aspecto, então. Primeiro aspecto é o seguinte. Alimentação. A alimentação hoje talvez seja a maior pedra de tropeço na vida das pessoas. E aí nós podemos abordar a questão da alimentação em vários aspectos. Talvez eu gastaria todas as 8 lives que nós destinamos para fazer a jornada só para falar dos erros alimentares. Mas eu quero destacar aqui quais são os piores erros que favorecem esse aparecimento
dessa doença terrível que é o diabetes tipo 2. Então vamos começar. Primeiro erro. O primeiro erro foi deixar de comer os alimentos in natura e passar a comer os alimentos industriais. Quando nós comparamos um alimento que foi colhido e um alimento que foi produzido na indústria, eles têm uma diferença brutal. No processo de industrialização, no processo de fazer o refino do alimento, deixar ele refinado, eles retiram algo que é muito importante para nós, a fibra. A fibra. O que nós percebemos hoje é que as pessoas têm uma alimentação basicamente formada por alimentos refinados. Alimentos refinados. O que o povo come hoje? De manhã, come pão branco, não é assim? Ou, se for o pessoal do sul, come pão branco, né? Se for o pessoal do nordeste, come cuscuz. Mas o cuscuz, dá uma olhada lá no rótulo e veja quanto que ele tem de fibra. Você vai se surpreender quando você encontrar que ele tem 0 grama de fibra ou 1 grama de fibra. Não tem nada, tiraram a fibra do milho também. Ou então come a tapioca. Dá uma olhada lá também e verifica qual é a quantidade de fibras que tem lá no rótulo dessa tapioca. 0 gramas. 0 gramas. Ou seja, os 3 alimentos que são os mais consumidos pela manhã pelos brasileiros, todos eles são refinados. Todos eles perderam a fibra, todos eles perderam vitaminas, todos eles perderam minerais. É um alimento pobre nutricionalmente, mas rico em calorias. Como ele é sem fibra, ele é absorvido muito rápido no intestino. Agora, pensa na época da roça. Na época da roça, o povo fazia o quê? O povo colhia o trigo, moía, fazia pão com trigo integral, fazia o cuscuz com milho ralado, talvez, ou comia um milho cozido, comia uma batata doce, uma mandioca de manhã, comia alimento. Comia alimento. Hoje a gente come produtos gerados pela indústria, que é muito diferente. Muda totalmente a composição. Agora, se for uma criança, tem muitas mães que falam assim, eu estou dando cereal matinal para o meu filho. Cuidado. Quando o cereal matinal foi desenvolvido por John Kellogg, ele era excelente, excelente. John Kellogg foi um grande médico americano. John Kellogg ele criou a empresa Sucrilhos Kellogg, porém, ele cuidava de uma clínica de saúde nos Estados Unidos chamada de Sanatório de Battle Creek. Nesse sanatório, ele implementou algumas coisas ali muito interessantes. Hoje, a ciência considera que a primeira dieta que foi criada foi por John Kellogg. John Kellogg foi o responsável pelo desenvolvimento do solário também nessa clínica e ele criou o primeiro cereal matinal. Um homem de muitas capacidades mentais. Mas o primeiro cereal matinal que ele criou, ele foi criado da seguinte forma. Ele pegava o trigo, aí ele batia o trigo, né, fazia uma massa com esse trigo bem líquida, colocava numa forma e colocava para assar. Depois que assava, ele vinha e quebrava, como se fosse uma bolachona grande, quebrava em pedaços menores e servia em cima das frutas para os hóspedes do sanatório de Battle Creek. Sabe o que aconteceu? Começou a ter resultados espetaculares, porque aquele alimento era rico em fibra, dava um tempo de saciedade prolongado e reduzia a velocidade de absorção do açúcar no intestino. Então era um cereal matinal que era fantástico. Porém, John Kellogg ele foi para a Europa para abrir novas clínicas de saúde, assim como o sanatório de Battle Creek, e ficou uma temporada na Europa. O trabalho no sanatório estava todo constituído e ele então deixou para que outras pessoas tocassem o trabalho enquanto ele estava abrindo novas clínicas na Europa. O que aconteceu é que nessa época eles receberam, né, uma pessoa que era um grande empresário, e aí viu aquele cereal matinal criado por John Kellogg e tentou fazer algo similar com aquilo, só que fez adoçado, colocou açúcar. Do John Kellogg era saudável. Esse outro já não era saudável. Só que o que aconteceu? Ele estava vendendo muito, vendendo muito. Como John Kellogg estava na Europa e Irving Kellogg, que é o irmão, estava administrando a empresa que produzia os cereais, né, para servir no sanatório de Battle Creek e vender também para os hóspedes, ele pensou, poxa, se ele está vendendo tanto só porque pôs açúcar, eu vou colocar também. Porque os hóspedes não gostavam muito desse cereal matinal. Mas aí o que aconteceu? Com o açúcar, quando John Kellogg voltou, via os hóspedes comendo aquele cereal vorazmente. Ou seja, aquilo não ajudaria mais. Naquele momento, ele teve uma briga com o irmão. John Kellogg e Irving Kellogg
brigaram e nunca mais se falaram depois disso. John Kellogg abriu um processo contra Irving Kellogg, porém ele perdeu. E a empresa ficou por um irmão. Ou seja, quem formou a empresa, quem gerou o primeiro cereal matinal, perdeu a empresa na justiça por um irmão. O que aconteceu foi que a Sucrilho Kellogg mudou muito o seu pensamento. E hoje, os cereais matinais que nós encontramos, quase todos eles estão nessa mesma linha do pão, da tapioca e do cuscuz. É refinado, não tem mais fibra. O único cereal dessa empresa, Sucrilho Kellogg, que ainda mantém a estrutura original do grão criado lá atrás, do cereal criado lá atrás por John Kellogg, é o All-Bran, que a gente chama no Brasil geralmente de All-Bran, mas é All-Bran, brain de cérebro. E aí, nesse caso, esse é o único cereal que é riquíssimo em fibra. Percebe que a indústria, quando ela chegou, ela começou a promover muitas mudanças no padrão de alimentação da população. Só que, além dela produzir um alimento sem fibra, com um índice glicêmico rápido, o que esse índice glicêmico faz? Absorve muito rápido a quantidade de açúcar ou carboidrato que está presente no intestino. Isso gera um pico de glicose. Aí nós temos um grande problema. Por quê? Quando temos esse pico de glicose, começamos a sobrecarregar o nosso pâncreas. Ele vai ter que produzir muito mais insulina, porque o volume de glicose que chegou é muito grande. Então, ali eu já começo a gerar o primeiro start para o desenvolvimento de um diabetes. Estou sobrecarregando um órgão, e esse órgão é justamente o responsável pela produção da insulina, que é o transportador, o hormônio transportador que retira a glicose do sangue e leva a glicose para dentro da célula. Conforme eu estou sobrecarregando esse órgão, ele começa a entrar num processo de falência. Agora, sabe uma coisa que é interessante, me intrigava muito? Eu tive uma professora na faculdade, quando estava fazendo a faculdade de nutrição, que ela dizia o seguinte: aos 40 anos é a faixa etária média quando a maior parte dos casos de diabetes tipo 2 são diagnosticados. O que ela estava dizendo? Que a maioria das pessoas que desenvolviam diabetes tipo 2 estavam desenvolvendo em qual momento da vida? Aos 40 anos. Aos 40 anos. Só que ela dizia assim, isso porque aos 40 anos as pessoas já estão em sobrepeso, estão em obesidade e elas desenvolvem diabetes tipo 2, porque esse é um gatilho muito pesado e eu vou falar daqui a pouco. Agora, veja que coisa interessante. Ela disse que aos 40 anos a maioria das pessoas desenvolve diabetes nessa fase, mas estão acima do peso. O meu pai desenvolveu diabetes por volta dos 40, magro. O pai de um amigo desenvolveu diabetes por volta dos 40, magro. E o pai de um outro amigo desenvolveu diabetes também por volta dos 40, magro. Eu falei, opa. Essa história de que 40 anos desenvolve diabetes é verdade, mas que está acima do peso, não. Porque meu pai e o pai dos dois amigos meus não estavam acima do peso e todos com diabetes? Onde estava o problema? O problema já não estava mais com relação à questão do peso. Claro que o peso é sim um fator preponderante para o desenvolvimento do diabetes, mas estava sobre a sobrecarga de trabalho que aquele pâncreas havia sofrido durante uma vida inteira. E ele estava partindo para a falência. Estava partindo para a falência, reduzindo a quantidade de insulina que é produzido, eu não consigo controlar a glicose no sangue e já começo a desenvolver um diabetes tipo 2. Então, você percebe que interessante esse aspecto? O peso, ele é sim o principal fator para o desenvolvimento do diabetes. As questões genéticas vêm depois, mas a questão da sobrecarga do órgão também é um fator muito importante a ser considerado. E a partir de qual momento, então, nós tivemos uma pandemia? Pandemia, hein? Pandemia é um nome que ninguém gosta de ouvir mais, né? Mas quando nós tivemos uma pandemia de diabetes no mundo? Depois da indústria. Depois de 1930, quando nós tivemos o processo da Guerra Fria, e esse foi um caos na economia mundial, mas depois disso nós tivemos um aceleramento das economias através da indústria. E a indústria alimentícia foi quem mais contribuiu, para que os países se reorganizassem financeiramente. A indústria alimentícia. E aí, nesse aspecto, sabemos que depois dessa época começou, então, a ser oferecido na mesa da população alimentos industrializados. E depois disso, nós tivemos um crescimento do número de diabetes, gerando o que hoje a Organização Mundial da Saúde fala de pandemia de explosão de novos casos de diabetes. Só que epidemia, pandemia, são termos que são utilizados quando a gente fala de doença transmitida por vetores. Porém,
Essa não é transmitida por vetores, mas tem uma característica parecida. Mas por quê? Simplesmente estamos reproduzindo hábitos errados que herdamos. Então, a conversa de ontem ela é muito importante para o assunto de hoje. Se eu realmente começo a observar o padrão de alimentação que eu recebi na minha infância e percebo que eu estou reproduzindo hoje, na idade adulta, o mesmo padrão e os mesmos problemas que meus pais tiveram, eu tenho, isso quer dizer o quê? É genético? Ou será que foram hábitos herdados? E um dos aspectos que a gente sabe que a gente herda é justamente o consumo desses alimentos industrializados. Mas hoje eu tenho um convite importante para você. Romper com a indústria de alimento. Romper com a indústria de alimento. Eu acho que um dia ainda vou ser preso por causa de falar mal da indústria de alimento. Mas, enquanto eu não for, enquanto não me calarem, eu vou falar sim. Por quê? Foi a indústria de alimento que gerou a doença do diabetes tipo 2. Se não fosse a indústria, as pessoas não estariam em sobrepeso, as pessoas não estariam em obesidade e também não desenvolveriam diabetes tipo 2. Porque o padrão de alimentação seria outro. Estaríamos comendo ainda o padrão de alimentação que talvez nossos avós comeram na roça. Muito diferente daquilo que é servido na nossa mesa hoje. Então eu te convido, assim como ontem, a fazer uma outra atividade. Ontem era você fazer esse processo de reflexão do passado, descobrir aí os erros que você tem reproduzido desde a sua infância, que muitas vezes te conduzia a desenvolver uma doença crônica ou está, aos pés de desenvolver uma. Agora, o convite para você da tarefa de casa, do homework de hoje, é o seguinte. Eu quero que você faça um diário de 24 horas. O que é esse diário de 24 horas? O diário de 24 horas é você pegar um papel e anotar o horário e tudo que você comeu, inclusive anotando assim, eu tomei, sei lá, um iogurte da marca tal hora da manhã. Então, anote tudo. Anote tudo. Para quê? Para que depois que você terminar de fazer o seu diário de 24 horas, você pegue e leia. E quando você ler o seu diário, talvez você vai encontrar as respostas que você está procurando do que você precisa mudar na sua vida para resolver um problema de diabetes. Talvez você encontre ali uma lista de alimentos com índices glicêmicos elevados, alimentos sem fibra, todos refinados. Aí você vai começar a encontrar as respostas. E com essas respostas, você tem a chance única de promover a mudança que é necessária, ok? Então, tarefa de hoje é o quê? Fazer um diário de 24 horas. Mas qual foi o efeito, então, desse alimento industrializado, refinado, na questão do surgimento do diabetes? É o seguinte, nós temos o alimento integral com uma velocidade de absorção intestinal lenta. O que isso quer dizer? Eu como o alimento, demoro para terminar a digestão dele e ele vai liberando glicose aos poucos para a corrente sanguínea. Isso não faz com que a gente gere um pico de glicose e nem gera sobrecarga de trabalho para as células beta do pâncreas que são responsáveis por produzir insulina. Então, os alimentos de índice glicêmico baixo, eles ajudam tanto para o controle do peso quanto para evitar um diabetes tipo 2 ou para resolver o problema, diminuindo a sobrecarga de trabalho do órgão. Então, isso é um fator muito interessante. Agora, vamos comparar alguns alimentos para que a gente tenha esse padrão de comparação e a gente possa observar, então, quais são os alimentos que realmente devem fazer parte do nosso cardápio. Anota aí. Isso eu quero que você anote. Anota aí. Índice glicêmico. Índice glicêmico. Deixa eu ver o que está chegando de mensagem enquanto você vai anotando aí. Anota aí. Índice glicêmico. Opa, legal. Tem gente que vai dizendo que vai fazer. Beterraba e cenoura, não se preocupe. Batata é um problema. Lembra que problema é quando é sério, quando não é problema mesmo. Então vamos lá. Anota aí. Índice glicêmico. Escreve embaixo agora. 1 a 30. 1 a 30. Então, 1 tracinho 30 ou 1 a 30. E aí você escreve na frente. Baixo índice glicêmico. Ou seja, os alimentos que nós vamos dizer aqui para vocês que estão abaixo de 30 são alimentos que têm um índice glicêmico baixo. Aqueles que demora mais tempo para você terminar a digestão, que joga menos glicose para a corrente sanguínea, que não gera sobrecarga ao órgão, que não gera possibilidade de sobrepeso e que ainda vai dar um tempo de saciedade prolongada, ou seja, você vai ficar muito tempo sem sentir fome. 1 a 30, baixo índice glicêmico. 31 a 60 agora, anota aí. 31 a 60. E escreve na frente. Médio índice glicêmico. Se quiser reduzir índice glicêmico, é só colocar IG. Médio índice glicêmico de
até 60 aí, ó, 31 a 60. Alto índice glicêmico agora vai ser. Alto índice glicêmico vai ser o quê? De 61 a 100. 61 a 100, alto índice glicêmico. Bom, já notaram isso? Agora é hora de nós entendermos, né, olhando para o índice glicêmico do alimento, qual é o risco que ele tem para gerar o diabetes ou para corrigir o diabetes, para favorecer a obesidade ou para reduzir o risco de obesidade e aí favorecer o emagrecimento. Então anota aí agora. Arroz integral. Vamos lá. Arroz integral. Arroz integral você vai anotar o seguinte, 20 na frente dele. O índice glicêmico de arroz integral, então, é um baixo índice glicêmico. Olha que maravilha! Nessa velocidade de absorção que vai de 0 a 100, quanto maior, pior, o arroz integral é 20. Uau! Fantástico! Mas você pode dizer assim, mas eu não gosto de arroz integral. E aí eu vou responder para você assim, problema seu. Problema seu, porque se você não aprender a comer o arroz integral e continuar comendo branco, o problema vai ser seu mesmo, não vai ser meu. Eu já aprendi. Foi fácil? Claro que não. Mas eu, como nutricionista, eu preciso dar exemplo para você. Imagina se eu fosse nutricionista e estivesse aqui na frente, né, dessa câmera, obeso. Contraditório, não seria? Se eu fosse nutricionista e dissesse para você, coma arroz integral e coma arroz branco. Contraditório. Isso mostraria o quê? Um baixo grau de credibilidade nas minhas palavras. Mas olhando para mim, você acha que eu tenho seguido o que eu estou falando para você? Responde com sinceridade aí no seu coração. Ou você acha que eu simplesmente venho aqui, conto uma história para você e faço tudo diferente depois? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, o arroz integral você tem que comer e eu já como. Mas a primeira vez que eu fui comer, coloquei esse negócio na boca, mastiguei, parece que ia crescendo. Eu falei, meu Deus, isso aqui é um monstro, está crescendo na boca, que negócio é esse? Mas engoli. E aí falei assim, meu Deus, como é que o povo tem coragem de comer um negócio desse? Mas eu insisti. E hoje eu só como arroz integral. E eu não como arroz branco. E o Gilmar está aqui. É verdade ou não é, Gilmar? Sim. Você nunca me viu comendo arroz branco, né? Não. Pois é. Sempre integral. Sempre integral. Chato pra caramba, velho. Ele fala que eu sou chato, eu não sou não. Não sou chato, eu não obrigo ninguém a fazer o que eu faço. Mas duvido alguém que come com você todo dia não comer o que você pede. Duvido, fala pra mim. Ele está falando que quem... Você não muda, não tem jeito de não mudar, parceiro. Ele falou que quem convive comigo acaba mudando. Não por força nem por violência, mas né, por exemplo. Por exemplo. Por insistência. Então veja, o arroz branco é muito diferente. Agora eu aprendi a comer o integral. Mas uma vez eu saí de Maringá, onde eu morava, estava indo para Curitiba para uma reunião e eu parei numa churrascaria que tem em Ponta Grossa, né? E quem é dessa região vai saber qual a churrascaria que é. Não vou falar o nome para fazer propaganda de churrascaria. Mas assim, para quem é vegetariano como eu, o melhor lugar para comer é churrascaria. Tem uma opção de salada enormes. Chegamos lá, já era quase 2 horas da tarde. Não tinha mais arroz integral. Só tinha arroz branco. E aí eu fui comer, eu estava morrendo de fome, estava com um grupo de amigos, e eu fui comer o tal do arroz branco. Nossa. Coloquei na boca, mastiguei, mas não via gosto naquilo, aí engoli. E falei, nossa, como é que eu já tive coragem de comer um negócio desse um dia? Veja que o seu paladar ele pode mudar assim como o meu tem mudado. Nós simplesmente precisamos pagar um preço no início para fazer com que o nosso organismo se adapte a esse novo padrão. E veja por que vale a pena você trocar o arroz branco pelo integral. Arroz branco, não, vamos para o parboilizado. Arroz integral é 20, agora anote aí, arroz parboilizado. Parboilizado. Olha só o que vai acontecer, hein? De 20 vai para 38. Anota aí, arroz parboilizado, 38. Isso quer dizer o seguinte, nós demos quase um salto do dobro do valor do índice glicêmico do arroz integral. Porque o dobro seria 40, fui para 38. O que isso me diz? Isso me diz que o arroz parboilizado ele gera 2 vezes mais trabalho para o pâncreas. Uau! 2 vezes mais trabalho. E além disso, ele te sustenta por um pouco mais da metade do tempo que o arroz integral. Então, se você comesse arroz integral e conseguisse ficar 6 horas sem comer, comendo parboilizado, com 3 horinhas você vai estar com fome. E aí sabe o que a indústria fez? Ofereceu
aqueles snacks para que a gente pudesse comer no intervalo. E aí um médico vem e fala assim, olha, você é diabético, você tem que comer a cada 3 horas. Tem aqui, ó, que tem, que tem nada. Não tem. Isso daí está de comum acordo com a indústria de alimento. Não temos que ficar comendo a cada 2, 3 horas, como dizem por aí. Pesquisas científicas sérias já estão mostrando o contrário. Agora, me mostre uma única pesquisa que prove que comer 6 vezes ao dia ou 8 vezes ao dia faz bem para o organismo. Não existe, porque eu já procurei em todas as plataformas de curso que existe e nunca achei. Mas existem pesquisas que mostram que comer menos vezes é o melhor. Mas isso só é possível se você comer arroz integral. Ou seja, alimentos integrais. Perguntando aqui, come de quanto tempo? De 3 em 3 horas? Não, esquece esse negócio de comer a cada 2, 3 horas. Isso não existe. Isso daí é balela, foi inventado para a indústria e foi dada a chancela pela medicina. Mas isso não é verdade, isso não corresponde ao funcionamento do seu corpo. Respeite a sua fisiologia. Se você ainda está com a barriga cheia, não coma. Você não tem que comer com o estômago cheio. O problema é que a gente sente fome dependendo do que a gente come. Eu vou colocar um gráfico depois, lá no Insta e também no Facebook, vocês acompanhem. É um gráfico mostrando que interessante para a gente observar um detalhe, que nesse gráfico a gente vai verificar, por exemplo, que alimentos de índice glicêmico alto, eles geram um pico de glicose e uma queda brusca, ou seja, não te dá saciedade, gera fome. Olha que coisa louca, a indústria preparou um coquetel de alimentos para nós, que nós comemos pela manhã para sentir fome 3 horas depois. Aí nós comemos alguma coisa na hora do almoço, que é o arroz branco, que não dá saciedade, eu vou sentir fome no meio da tarde. E aí nós criamos, então, aquela possibilidade de tapar sol com a peneira, dizendo que tinha que comer várias vezes ao dia. Não tem. E nunca ninguém vai conseguir provar que isso é verdade, porque mentira tem perna curta. É verdade. Uma amiga escreveu um negócio outro dia que eu achei fantástico no Insta. Ela escreveu assim, ó, mentira é você fazer uma conta com o tempo. Uau! Mais cedo ou mais tarde ela é descoberta. Sabe desde quando eles descobriram que era mentira esse negócio de comer a cada 2, 3 horas? Sabe? Não, eu vou dizer para você. Tem uma pesquisa que foi publicada no Jornal Britânico de Nutrição no ano de 1997, provando que comer mais vezes ao dia não ajuda a emagrecer. Ou seja, toda essa historinha que usam até hoje, depois de muitos anos, estamos falando de 97, nós estamos em 2020, nós estamos falando de 23 anos atrás, que provaram que esse negócio de comer várias vezes ao dia é tudo balela e não resolve para o emagrecimento. São 23 anos depois que foi provado que ainda continua ensinando que é errado. É esse tipo de conselho que você vai ficar seguindo? Observa o teu organismo, o teu corpo fala com você o tempo inteiro. Não escute simplesmente o que a medicina está dizendo quando aquilo que ela diz é contrário ao que o seu corpo pede. Mude o teu padrão de alimentação e veja se você vai sentir fome a cada 3 horas. Não vai, não vai. Eu te prometo isso. Por quê? Porque é fisiológico. Eu não preciso ter medo de fazer essa promessa, porque o seu corpo vai simplesmente funcionar da maneira correta se você oferecer aquilo que ele quer. Precisamos ouvir o nosso corpo e parar de ficar dando ouvido para um monte de besteira que dizem por aí. Preste mais atenção no seu corpo. Também não acredite em mim não, tá? Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que acredita no próprio homem. Então eu não sou confiável não. Mas observe o teu corpo. Observe o teu corpo. E aí nós vamos ver quem estava certo. Mas observe o teu corpo, como alimentos de índice glicêmico baixo e pague o preço. E veja o que vai acontecer. É fantástico, é fantástico. Eu muitas vezes como 2 vezes ao dia. O Gilmar está aqui, ele está de prova. Eu como muitas vezes 2 vezes ao dia e não passo fome. Não passo fome. E você também já melhorou muito nesse aspecto, sim, não foi, Gilmar? Sim. Melhorou muito. Porque no começo... Eu comia direto, beliscando fruto o tempo todo, doce. Não, e quando você vê as primeiras vezes pra cá, né? Sofria porque ele falava assim, nossa, eu tô com fome. Eu falei, nossa, eu não tô com fome nenhuma ainda. Não, a Nete fazia o meu prato, ela não deixava me servir não, ela fazia o meu prato. É por isso que você reduziu 6 quilos em uma semana. Então. Vai dar certo. E aí, veja só, pessoal, esse aspecto é muito interessante. Anote agora o índice glicêmico do arroz branco. Arroz branco, índice glicêmico. Ó, hoje eu vou com vocês até 9h15, tá? Já vou avisando aí, porque a gente vai ter 1 hora de palestra. A gente teve aquele tempo da nossa abertura, mais os cumprimentos, né? Esperando as pessoas entrarem para poder começar o assunto. Então nós vamos até 9h15. A gente tem 18 minutos ainda. Dá para a gente explicar um monte de coisa. Anota aí, arroz branco agora, 55. Olha a diferença. Era 20,
foi para 38 no parabolizado, agora é 55. Olha só, 55 é quase 3 vezes mais, não é? Então quer dizer que o tempo de saciedade vai ser um pouquinho mais do que 1/3 do que o arroz integral gera. Se eu como arroz integral e fico 6 horas sem sentir fome, com 2 horas e meia eu sinto fome comendo o arroz branco. Aí a indústria veio e disse o quê? Tem que comer a cada 2 ou 3 horas. Por quê? Porque eles mexeram com a nossa fisiologia, oferecendo um tipo de alimento que se comporta de uma maneira diferente no nosso organismo, muito diferente do integral. Mas vamos piorar um pouco a história? Vamos falar de outros aqui, ó. Açúcar, anota aí, açúcar, sacarose, aquele açúcar que a gente compra, independente dele ser mascavo, demerara, cristal, refinado, de confeiteiro, cocaína, tudo absorve rápido, né? Qualquer um desses daí absorve muito rápido, esses pós brancos aí terríveis. 67, índice glicêmico 67. Agora, como que o diabético vai poder consumir alimentos como esse? Agora, o que eu acho interessante é que o médico muitas vezes diz, olha, você não pode comer mais açúcar, mas ele não fala nada da batata inglesa. Anota aí, batata inglesa. Batata inglesa, é aquela batatinha que usa para fazer frita, que aí piora o índice glicêmico dela, aquela que usa para fazer purê. Anota aí, anota aí. 87. Uau! Pô, a batata inglesa é quase o dobro do que é, né? O arroz ali, complicado. Batata engorda muito. Conhece o ditado da batatinha? Batatinha, quando nasce... Se esparrama pelo chão. Ah, muito bem. Se esparrama, não é, espalha a rama pelo chão. Olha o outro querendo me enganar aqui, ó. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Não é nada de esparrama, não. Esparrama é se jogar um saco de batata. É espalha a rama pelo chão. Nenenzinho, quando dorme, põe a mão no coração. Lembra dessa? Sabe o novo da batatinha? Batatinha, quando nasce, tem carboidrato de montão. É melhor comer alface do que ficar como um balão. Cuidado! Batata inglesa tem índice glicêmico altíssimo. 87. Quer piorar um pouco mais? Anota aí. Cereal matinal, tipo sucrilho. Cereal matinal. Se não for do integral, se não for o All Brain, 91. 91, o índice glicêmico dele. Anota aí também, ó. Que nojo. Macarrão instantâneo. Vai lá. Macarrão instantâneo. 91. 91. Anota aí. Batata frita. 99. Nossa. Glicose 100, que é o mais alto. E aí? Deu para você conseguir ter uma noção do que eu estou dizendo para você? Agora, comendo alimentos de índice glicêmico elevado, não vai acontecer somente essa descompensa aí da glicose, subir essa descompensação da glicose, e porque estou sobrecarregando o pâncreas. Essa glicose que chegou no sangue precisa ir para algum lugar. Precisa ir para algum lugar. Não pode ficar no sangue. Enquanto você não é diabético, essa glicose que foi para o seu sangue e entrou muito rápido, ela vai para o seu fígado. E ele vai transformar ela em triglicerídeo, colesterol, vai gerar esteatose hepática, aumento de gordura na circunferência abdominal e o futuro diabetes. É assim que as coisas começam a ser formadas. Então, primeiro conselho para vocês com relação ao padrão de alimentação. Fuja da indústria, coma alimentos in natura, o máximo que você puder. Alimentos que vieram da roça, que vieram lá da plantação, direto para a tua mesa. Não alimentos que passaram pela indústria. Quanto menos alimento que passou pela indústria você comer, menor é a chance de você desenvolver um diabetes. E maior é a chance de reverter um diabetes tipo 2, ok? Então, fuja da indústria. Esse é um aspecto. Índice glicêmico. Quanto mais a indústria mexe, mais alto fica o índice glicêmico. Segundo aspecto que eu quero destacar com vocês hoje. Sedentarismo. Quem é sedentário vai virar diabético mais cedo ou mais tarde. Por quê? Por um motivo muito simples. Quem é sedentário está construindo músculo? Não. Sedentário não está construindo músculo. Na verdade, sedentário está perdendo músculo. E qual que é o problema nessa história toda? O problema é que o músculo é o tecido que mais gasta caloria no seu corpo. Quanto menos músculo você tem,
mais baixo fica o seu metabolismo. Tudo que você come corre um grande risco de sobrar. E se sobrar, seu corpo vai transformar isso em gordura. E essa gordura começa a ser adicionada primeiro na região abdominal e aí gera uma gordura que a gente chama de gordura visceral, que conduz, no futuro, o diabetes tipo 2 sendo formado. Quer evitar um diabetes? Quer resolver um diabetes? Aumente seu percentual de músculo. Aumente o percentual de músculo. Faça atividade aeróbica, muito importante, mas foque na musculação. Foque na musculação. Se você fizer musculação, você vai aumentar a quantidade de músculo no seu organismo. E você está aumentando justamente a quantidade do tecido que mais gasta caloria, que mais vai utilizar a glicose que está no seu sangue. Agora, olha a notícia triste. 70% da população brasileira é sedentária. Então, qual é a chance que eu tenho de ter um brasileiro sedentário, ou hoje ou no futuro? Altíssima. 100%. Eu posso ter, em muito pouco tempo, aproximadamente 70% da população diabética. É assustador. Assustador. O que você vai fazer com tudo isso? Entrar e sair? Não, né? Você vai aplicar. Então, veja, você já tem uma atividade para amanhã, que é o seguinte: fazer seu diário de 24 horas. Depois, comece a pensar na questão da atividade física, se você ainda não faz. Mas não tente mudar tudo ao mesmo tempo, porque muita mudança não dá certo. Foque em uma só. Comece pelo alimento. Crie aí a sua lista, né, de alimentos que você come em 24 horas. Faça o seu recordatório de 24 horas. Dessa forma, você vai ter condições de dar uma analisada melhor. E aí, então, entenda que, em algum momento, você vai precisar fazer musculação se ainda não o faz. Precisa. O aeróbico vai te ajudar, sim, mas a musculação vai resolver o problema. O aeróbico te ajuda para o diabetes. A musculação resolve. O somatório dos dois devem fazer parte aí da nossa rotina. Fundamental. Não existe possibilidade de resolver o problema do diabetes sem aumentar a massa magra. Anotou? Anotou? O Gilmar ali até deu uma suspirada assim, ó. E aí? Está disposto? Está disposta? Claro que está, né? Assumiu o compromisso ontem com você, por que agora vai, né, voltar agora e abandonar? De jeito nenhum. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Outro aspecto. Sono. Pode anotar. Quem não dorme, não emagrece. Quem não emagrece, não controla o diabetes. É simples assim. Sono. O que sono tem a ver com o controle do diabetes? Bom, sono tem algumas características muito importantes quando a gente pensa em controlar o diabetes. O primeiro aspecto do sono para o diabetes é o seguinte. Eu disse que você tem que fazer musculação. Que hora que o seu músculo vai crescer? Que hora que o seu organismo vai trabalhar para fazer a manutenção na musculatura que foi lesionada, para que você tenha hipertrofia e ela fique mais forte e assim aumente o percentual de massa magra que vai consumir todas aquelas glicoses que estão sobrando na corrente sanguínea? É à noite. Então veja, não adianta eu comer direito, malhar direito e não dormir direito. Porque se eu fizer o exercício de musculação durante o dia, mas não tiver uma boa noite de sono, eu não vou reconstituir a musculatura. Eu não vou promover a hipertrofia que eu preciso. Então é muito importante dormir, mas não é qualquer hora. Segundo o ciclo circadiano, 21 horas e 30 minutos é o horário ideal. Então, quando eu terminar essa live, que vai ser daqui mais ou menos 7 minutos, o que você vai fazer? Você vai se preparar para ir para a cama. Não vai ficar mais nos dispositivos eletrônicos, vai apagar a luz branca, vai já beber tua água, vai ao banheiro, vai deitar na sua cama, fazer suas orações, fazer respiração e vai dormir.
Por quê? Só assim você vai controlar um diabetes. Porque você tem que dormir cedo por vários motivos. Um deles é para você aumentar a tua massa muscular. Quanto mais músculo, mais glicose eu uso, mais fácil se torna nós controlarmos o diabetes. Resolver o problema, reverter a doença. Agora, tem um outro aspecto muito importante aqui. E aí é onde muita gente tem tropeçado no controle do diabetes. 21 horas e 30 minutos até as 2 horas da manhã, acontece o que a gente chama de primeiro tempo de sono. No primeiro tempo de sono é onde você vai produzir o GH, que é importante para reconstituir as células do seu organismo, fazer com que você não tenha envelhecimento precoce, ajudar no crescimento da musculatura. Mas além disso, nós vamos controlar um hormônio chamado cortisol. O que é esse cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse e nós precisamos dele, só que precisamos até um certo limite. De um ponto para frente é um problema. Uma das questões que o cortisol gera em nós quando está elevado é a resistência insulínica. E o que é resistência insulínica? É dificultar a insulina para realizar o trabalho dela, de tirar a glicose do sangue e levar para dentro das células. O cortisol elevado é como se gerasse um trânsito congestionado. E aí a insulina tem dificuldade de se desvencilhar desse trânsito e chegar até o destino final, levando a glicose na célula. Como está congestionado, leva para o fígado. E aí o fígado começa a transformar essa glicose em triglicerídeo. Então, o aumento do nível de cortisol também vai gerar como consequência o aumento do triglicerídeo. E no dia que nós vamos falar de colesterol e triglicerídeo, eu vou repetir essa informação para você. Mas você entende que o controle emocional também é uma parte importante para você resolver o problema do diabetes? Se você não conseguir controlar o seu emocional, dificilmente você vai resolver o problema do diabetes, porque você sempre vai gerar uma resistência insulínica. Aí, se você gera uma resistência insulínica, você vai ter que usar o quê? Metilformina, glifage, produtos que são hipoglicemiantes orais, que tentam justamente vencer essa barreira da resistência insulínica. Só que a resistência pode estar sendo causada por quê? Porque eu não estou gerindo bem meu padrão de emoções. Importante isso, hein? Tem que fazer um bom processo de higiene mental. Lembra de ontem? Quando eu falei para fazer reflexão do passado? As pendengas do passado, o lixo que a gente tem guardadinho, o aterro sanitário de lixo mental. Pois é, tem que reciclar, tem que fazer tratamento, tem que resolver esses problemas. Quem está estressado, ansioso, depressivo, com síndrome do pânico, síndrome do pensamento acelerado, tende a ter muito mais dificuldade para controlar o nível de glicose sanguínea. 4 minutos para fechar. Presta atenção. Todo paciente que tem diabetes tipo 2 deve ter um grau de atenção muito grande ao seu nível de vitamina D. Vitamina D é fundamental para o tratamento do diabetes. E agora vem a má notícia. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz: Brasil é um país ensolarado, porém o povo não toma sol. É verdade. Sabe por quê? 7 de cada 10 brasileiros estão com seu nível de vitamina D abaixo do recomendado. Só que a vitamina D tem um papel muito grande como anti-inflamatório. Ela é importante para quem tem problemas que geram inflamação. Sabe que tipo de problema que gera inflamação? Um negócio chamado de doença crônica, ou seja, diabetes. Diabetes é uma doença que gera inflamação. Por isso, eu preciso corrigir meu nível de vitamina D. Isso é muito importante. Eu, como disse para vocês, tratei de vários pacientes com diabetes. E quando nós fazíamos realmente a correção da vitamina D, jogando ela para níveis acima de 30, ideal acima de 40, nós tínhamos uma resposta do organismo para o controle da glicose sanguínea muito boa. Então, nós temos que observar aqui. Eu destaquei para vocês 5 passos nessa noite que são fundamentais para você evitar e reverter um diabetes tipo 2. E o diabético tipo 1? Pois é, o diabético tipo 1 ele já entrou num grau de falência do órgão.
Então a gente não fala de cura do diabético tipo 1. Mas esses mesmos conceitos para o diabético tipo 1 fazem com que ele tenha uma qualidade de vida muito melhor. Já vale a pena. Mesmo que não cure, mas já vale a pena. Vamos relembrar os 5 passos? Temos 2 minutos. Os 5 passos são: primeiro, observe o teu padrão de alimentação. Abandone alimentos refinados e comece a comer alimentos integrais. Segundo, observe muito a questão da atividade física, muito importante para nós. Quem não dorme, não emagrece. Quem não emagrece, não controla um diabetes. Terceiro, exercício físico, muito importante. Precisamos ganhar massa magra. É justamente o músculo que vai consumir a glicose, aumentar a demanda de glicose dentro das células e reduzir a glicose do sangue. Quarto, gestão emocional. Se não controlar as emoções, vai continuar gerando resistência insulínica e não vai conseguir controlar. E o quinto, fazer as devidas reposições de vitamina D. Se você tem exame recente, observe no teu exame e faça as devidas correções. Se você não tem, faça um exame de vitamina D. Muito importante para que a gente possa tratar de maneira correta um paciente com diabetes e promover a reversão ou, segundo a Harvard, vencer a batalha contra o diabetes. O protocolo tem o da Harvard, tem o meu, que eu já vinha trabalhando e tinha resultados, assim como a Harvard tem tido, e agora eu quero saber qual o seu grau de comprometimento em aplicar o que você aprendeu. Óbvio, eu gostaria de trabalhar muito mais com vocês. Eu gostaria de dizer muito mais coisa. Diabetes é uma doença que dá para se explorar muito, muito, muito mesmo. Mas nesse momento eu tenho certeza que eu já passei as informações que são suficientes para você dar o start no tratamento dessa doença e começar um processo de reversão do diabetes tipo 2. Bom, deixa eu ver aqui, tem um outro recado aqui para mim, deixa eu ver. Gilmar passou um recado aqui, ó. É para eu pedir para quem está assistindo pela primeira vez para se inscrever no canal e entrar nos grupos do WhatsApp para receber o link da aula de amanhã. É isso aí. Pessoal, nós conversamos hoje sobre diabetes tipo 2, uma doença que pela ciência é incurável, mas na prática é curável se você seguir o protocolo correto, um protocolo que tem chancela, um protocolo chancelado pela Harvard que dá certo e você vai ter a oportunidade de experimentar a reversão de uma doença. Muito legal. Amanhã, 7 horas da manhã, tem Today no meu Instagram, dr.ricardovargas. Se você ainda não é meu seguidor, comece a seguir lá. 7 horas da manhã, de segunda a sexta, nós batemos um papo com uma pessoa, respondemos as suas dúvidas sobre saúde, conversamos sobre o seu caso e aí então nós temos a possibilidade de ajudar uma pessoa. Mas amanhã, 20 horas, continua nosso programa. Nossa jornada Doenças Crônicas vai até quinta-feira da semana que vem. Segunda, terça, quarta e quinta dessa semana. Segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem. Sabe qual que é o assunto de amanhã? Gilmar vai colocar aí na tela, já me despeço de vocês agora. Uma boa noite para todos vocês. Assunto de amanhã está na tela. Vamos falar de doenças cardiovasculares, hipertensão e AVC. Boa noite a todos. Até mais.